alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos iniciando aqui mais uma aula, né? A nossa aula em casa. Estamos ainda aí com o nosso componente de ciências e hoje é aquela nossa aulinha do praticando, né? Vamos observar aí que a nossa aula de hoje é a aula 137. E aí os conteúdos relacionados às nossas questões é sobre o solo 2, né? Componentes e tipos de solo. Tá? Então a gente vai praticar, vai realizar aí exercícios, a gente conta com a participação de vocês durante ali a interatividade, né? Na correção das nossas atividades, porque a gente vai relembrar aí algumas questões que fazem parte do conteúdo da nossa aula anterior. Tá bom? Então vamos observar aí as nossas questões. Temos aí a nossa questão 1, sobre, né, o solo. São fragmentos de rochas ou minerais. Este componente do solo é também utilizado na construção civil e na fabricação de vidros. Né? Então, nessa questão, a gente vai identificar que tipo de solo é esse. É argila, areia, calcário ou humus. Né? Então, uma boa atividade para vocês. Daqui a pouquinho a gente volta. Muito bem, estamos de volta aí para fazer a correção da nossa questão 1. Né? Uma questão bem simples, tinham ali algumas palavras-chave que faziam com que a gente conseguisse descobrir com mais facilidade aí qual é esse tipo de solo. Né? Então vamos relembrar aí algumas questões e vamos ver a participação dos nossos alunos. Né? A gente quer saber o que vocês responderam, se vocês acertaram, se tem alguma dúvida sobre essa questão. Né? Então a gente vai observar aí a participação de alguns alunos e vamos iniciar com a Anne Caroline, que respondeu aí pra gente, né, a questão 1, se bem que ela não aparece aqui a alternativa, né, da questão 1 que a Ana Caroline respondeu. Vamos ver
O próximo aluno, o Lucas, né? O Lucas marcou aí na primeira questão a letra B, né? Para ele esse tipo de solo aí é areia. Vamos observar o próximo aluno, o Carlos, né? O Carlos Henrique marcou também a alternativa B na primeira questão. Caiana, né? Acho que a Caiana marcou aí pra gente também a alternativa B, né? Então a maioria dos nossos alunos estão marcando a alternativa B. O José Roberto, né, também marcou a alternativa B. Quem mais? A Arielle, né? A Arielle Cris marcou também a alternativa B, né? Então aí a grande maioria dos nossos alunos, na verdade até agora todos marcaram a alternativa B, estão acreditando aí que é o solo, né, que identifica essa questão é a areia. Temos uma resposta diferente, né? A gente tem aqui a Nicole, que marcou a letra C. Para ela, esse tipo de solo aí está relacionado com o calcário, né? Então, essas foram as participações. Obrigada a vocês, alunos, que estão interagindo. É bem importante a gente saber se vocês estão conseguindo compreender a questão. Pelo que eu percebi ali, né, a grande maioria marcou a alternativa B, tivemos uma alternativa C também. E agora a gente vai fazer as correções, né? A gente vai relembrar aí novamente a questão. Olha só. E aí esse texto, ele fala para a gente sobre esse tipo de solo, né? Então ele fala ali que são fragmentos de rochas ou minerais, né? A gente sabe aí que o solo, né, ele está relacionado aí com essa decomposição de rochas. E aí esse componente do solo é utilizado na construção civil, né? Então essa é uma palavra-chave bem legal para a gente e também na fabricação de vidros. Se a gente sabe ali qual é a matéria-prima que vai fabricar o vidro, a gente já consegue de cara responder essa questão, né, que marca ali pra gente a alternativa B, que é justamente a areia, né? Então a areia que tem essa característica, né? Ela tem a matéria-prima ali que é responsável pela fabricação do vidro. E aí ela apresenta também outras características que a gente vai relembrar aqui para vocês, né? Então a areia, ela tem aqui, ó, uma consistência que é mais granulosa, né? Ela pode ali apresentar uns grãos mais grossos, médios e finos, né? Existem ali diferentes tipos de grãos que fazem parte ali da composição da areia, vai depender ali da ação do tempo. Tem uma alta porosidade, ou seja, entre um grão e outro tem um grande espaço, né? Então a gente tem ali um grande espaço entre os grãos que apresenta essa alta porosidade. E como ele tem uma alta porosidade, ele também tem uma alta permeabilidade. Ou seja, se a gente jogar aqui uma água nessa areia, ela vai ser mais permeável, né? Ela vai sumir rapidamente, porque a água vai conseguir penetrar aqui nesses poros, por exemplo. Tá bom? Ela tem pouca umidade, né? Uma outra característica dela. Ela vai secar rapidamente e também ela é pobre em nutrientes e água. E uma outra característica é que ela dificulta a sobrevivência de plantas e organismos, tá? Então a gente relembrou aqui para vocês algumas características da areia, que é a nossa resposta correta, né? Alternativa B, tá? Então vamos agora para a nossa questão 2. O solo é a gente vai completar essa frase, tá? Da crosta terrestre, resultado da ação conjunta de diversos fatores. Esse recurso natural é formado principalmente da rocha-mãe e da matéria orgânica. As lacunas do texto são preenchidas corretamente na ordem que aparecem por, né? Então a gente tem aí algumas alternativas com as palavras que vão complementar aí essa frase.
Muito bem, estamos de volta. Espero que vocês tenham conseguido aí preencher corretamente a nossa frase. É uma questão bem simples também, que fala aí pra gente sobre o solo, né? Algumas características desse solo. E aí a gente vai ver a participação de vocês. Eu estava aqui acompanhando pelo chat, vi bastante participação. E a gente inicia aí com o José Roberto, que marcou a alternativa B na questão 2. Vamos observar o próximo. A Isabela, né? Isabela também acredita que seja a letra B, a questão 2. Davi Gomes acha que é a D, né? Então temos aí uma resposta diferente para essa questão. Temos mais alguém? Temos a Nicole, né? A Nicole também marcou a letra B. Então a grande maioria aí está marcando a letra B na questão 2. Daqui a pouquinho a gente vai já fazer a correção. O Pietro, né? Pietro Felipe marcou também a alternativa B. Temos a Irlande, né? Irlande marcou a letra D, né? Então até agora nós temos duas alternativas. Temos mais uma, ó. A Anne Caroline marcou a letra C, né? Então a gente tem alternativas diferentes, apareceu B, C e D. A grande maioria marcou aqui a alternativa B, né? Então a gente vai fazer a correção, né? Primeiro eu vou ler o texto para vocês novamente, aí depois a gente vai observar qual é a alternativa correta, né? Então a gente observa aí, que ele está falando sobre o solo. O que que o solo é? Né? O solo, como a gente viu na nossa aula anterior, ele é o quê? É a camada superficial da crosta terrestre, né? Então a gente já sabe qual é a alternativa correta, mas a gente vai continuar. Por quê? Ele é o resultado ali da ação conjunta de diversos fatores. Esse recurso natural, ele é formado principalmente ali pelo desgaste da rocha-mãe, né? O que a gente chama ali de intemperismo, a ação ali de chuva, vento, né? Que vai fazer esse desgaste. E também pela decomposição de matéria orgânica, né? Então essa aí é uma definição do solo. E aí as lacunas que preenchem corretamente essa frase é realmente ali, né, a nossa alternativa B, tá? Então a gente vai observar que a camada superficial, o desgaste, a decomposição que vai preencher ali corretamente a nossa frase, né? Então parabéns aos nossos alunos que acertaram, a grande maioria marcou a alternativa B, né? Conseguiram ali identificar as características do solo, como ele é formado, né? Esse desgaste, a ação de decomposição, isso mesmo, tá? Parabéns aí pela participação de vocês. Vamos agora para a nossa questão 3. Esse tipo de solo sofre a ação dos micro-organismos. Ele é arejado e permeável e possui uma coloração escura, né? Então, que solo é esse? Tá uma boa atividade, até daqui a pouco.
Muito bem, estamos de volta aí para fazer a correção da questão 3 e observar a participação de vocês, né? Então, como vocês puderam perceber, essa questão era também para identificar o tipo de solo, né? Então, a gente deixou aí as características na frase para vocês identificarem que solo é esse, né? Então, vamos observar aí a participação dos nossos alunos, iniciando pelo José Roberto, que marcou aí a alternativa C, né? Para ele, esse tipo de solo é o umífero. Vamos observar aqui a participação do Davi, que marcou a alternativa B, que é o solo argiloso. A Maria também marcou B, né? Ela acredita que esse tipo de solo também é o argiloso. Carlos Henrique, letra B. Grande maioria marcando aí a letra B. A Isabela também apostou no solo argiloso. Temos o Davi, né? Davi Gomes marcou a alternativa D. Ele acredita que seja ali um solo arenoso. Maria, né? A Maria marcou a alternativa C, solo umífero. Nicole, letra D. Bom, então foram essas as nossas participações, né? Então, pelo que eu percebi aqui, vocês marcaram alternados, né? Alguns marcaram B, outros C, outro D, né? Então, existem algumas dúvidas em relação a essa questão. E aí a gente vai relembrar um pouquinho essas características. Olha só. É um tipo de solo que sofre a ação dos micro-organismos, né? Então, a gente já sabe ali que naquele solo existe muita decomposição. Ele é arejado, ele é permeável e possui uma coloração escura, né? Então, esse solo que a gente está falando é aquela famosa terra preta, né? Que vocês com certeza já ouviram falar. Ela é assim porque ela sofre realmente com essa decomposição de vegetais, de animais, ações ali de alguns micro-organismos. E aí eles fazem com que esse solo fique fértil, né? Quando a gente fala de solo fértil, a gente fala de um solo que tem bastante humus, né? Que é justamente o nome que leva esse solo, que é o solo umífero, tá? Então essa é a nossa resposta correta. Quem marcou a alternativa C, que é o solo umífero, né, que tem humus, um solo fértil, a famosa terra preta, acertou. E a gente tem também o nosso comentário, né, que fala um pouquinho mais sobre esse solo. Ele possui uma grande ação dos micro-organismos, por isso ele é composto por 70% de humus e é muito utilizado na agricultura. E aí ao lado a gente tem a foto de várias minhocas, né? Porque as minhocas elas ajudam a tornar o solo mais fértil. Por quê? Elas conseguem ali decompor algumas matérias orgânicas e aí as suas fezes também fazem parte desse solo fértil, né? Então essa decomposição, a ação das minhocas, o fato delas formarem túneis nesse solo torna ele mais arejado, fazendo com que a água penetre com mais facilidade, as raízes fixem com mais facilidade também, tá? Então a gente tem aí a resposta correta, alternativa C, parabéns para quem acertou. Vamos agora para a questão 4. Sobre o solo calcário, analise os seguintes itens. A gente tem aí duas afirmações. Primeira, tem origem nas rochas sedimentares que contêm sedimentos de ossos e de animais mortos e conchas abandonadas por molúsculos que, ao se decomporem, deixam o solo rico em carbonato de cálcio. E 2, ele é retirada da matéria-prima para o cal e o cimento, né? Então, qual é a alternativa que está correta? 1 e 2, somente 1, somente 2 ou nenhum dos itens?
Muito bem, vamos fazer a correção da nossa última questão. Já chegamos na questão 4 de ciências. E aí vocês puderam conhecer um pouco mais sobre mais um tipo de solo, né? Nesse caso é o solo calcário. E aí vamos observar o que vocês responderam nessa questão. A gente vai iniciar com a participação, acho que é do Davi, né? O Davi que marcou aí pra gente a letra B. Vamos observar a participação também da Maria, né? A Maria marcou pra gente a letra A. Ela acredita que as duas afirmativas estão corretas sobre o solo calcário. Vamos observar a participação do Isaac, né? O Isaac Daniel marcou aí pra gente a letra B na questão. Acho que essa é a questão 3, né? Vamos observar a participação do Cauane, né? Cauane Cristine marcou a letra B na questão 4. Temos a Isabela, né? Isabela marcou a questão B também. A grande maioria está marcando a questão B. Nicole marcou a letra C. Temos aí a Isabela, que marcou a letra B. Bom, temos essas participações, né? Então, a grande maioria marcou a alternativa B na questão 4, né? Então, a gente vai relembrar aí a nossa questão, que ela fala sobre o solo calcário. O que era para a gente identificar? Se essas alternativas estavam corretas, somente uma ou então as duas, né? Então, a gente tem aí duas afirmativas. A primeira, ela fala que o solo calcário tem origem ali nas rochas sedimentares, que contêm sedimentos de ossos de animais mortos e conchas abandonadas por molúsculos que, ao se decomporem, deixam o solo rico em carbonato de cálcio. Tá? Então, nessa questão, a palavra-chave para a gente identificar se ela está correta é um solo rico em carbonato de cálcio. Tá? Então, essa afirmativa está correta. O solo calcário ela tem essa característica, além de que, né, que ele tem essa origem nas rochas sedimentares. Então, quem acreditou que a alternativa 1 estava correta, acertou. E a segunda também, né, porque diz que dele é retirada a matéria-prima para o cal e o cimento, né? Então está correto, porque é através dessa matéria-prima que é utilizada ali o cal para realizar pinturas, entre outras funções, tá? Então, o que responde à nossa alternativa correta é a alternativa A, que 1 e 2 está correto, né? Então, alguns alunos aí responderam para a gente essa alternativa correta. Parabéns aos nossos alunos que acertaram e vamos ao nosso comentário. As duas questões estão corretas, né? O solo calcário tem origem nas rochas sedimentares, que contém ali sedimentos de ossos de animais mortos e conchas abandonadas por molúsculos que, ao se decomporem, eles deixam ali o solo rico em carbonato de cálcio, né? Que é a sua principal característica. E esse solo ele tem 30% a mais de calcário. Dele é retirada a matéria-prima para o cal e para o cimento, né? Então, espero aí que vocês tenham relembrado esse conteúdo, né, que fala aí pra gente sobre os tipos de solo, vimos alguns conceitos novamente. Parabéns aos nossos alunos que participaram, gostei da interatividade de vocês. Vamos agora continuar com o componente de inglês. A sua aula continua no próximo vídeo.